Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o vídeo de hoje é mais uma vez o vencedores e perdedores de mais uma rodada do Brasileirão que acabou nesse final de semana. Dessa vez não teve jogo segunda-feira, o que é ótimo para mim. Estou gravando esse vídeo e então bora lá. Eu peço para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar aquela força divulgando. Bora começar pela parte positiva, começar pelos ganhadores dessa rodada, iniciando pelo Juventude, um 3-0, acachapante sobre o Grêmio. É um bom trabalho que o Roger Machado vem fazendo. Eu acho que o time de Juventude é tecnicamente bem limitado, não é com certeza não está entre os melhores elencos do Brasileirão, mas o trabalho dele é muito bom e é uma equipe que joga em casa no Jacone e está sendo muito, mas muito forte. Isso está sendo importante, porque o Juventude até aqui está fazendo um campeonato seguro e conquistando uma boa largada, né, para uma equipe que briga contra o rebaixamento. Você começar o campeonato muito bem, fazer essa primeira metade mais forte que o esperado, é muito importante, até porque mesmo se tiver uma queda, essa gordura feita pode ser fundamental a equipe se manter na Série A. E um 3-0 não tem toda aquela rivalidade por ser dois times do mesmo estado, e ainda mais o Grêmio sendo atualmente um adversário direto nessa briga lá embaixo. Também sobre o Cruzeiro, outra equipe que fez um 3-0 em casa, 3-0 sobre o Corinthians, segundo maior público do campeonato, mais de 50 mil pessoas, 55 mil pessoas lotaram o Mineirão, uma festa linda. E outra ótima atuação da equipe treinada pelo Fernando Seabra, que é uma das revelações do campeonato, com toda certeza. É um ótimo, bom trabalho que vem sendo feito e sem reforços, né? O Cruzeiro está investindo bastante agora nessa janela no meio do ano, mas os reforços ainda não chegaram. E eles vão começar a poder estrear e isso vai significar um salto de qualidade nessa equipe. E é muito importante o Cruzeiro, até para esse salto de investimento, conseguir estar numa boa posição de tabela antes dos reforços chegarem. Né? Que tem com a tendência de dar esse salto e que a equipe se torne mais competitiva, consiga vencer mais jogos e possa crescer ainda mais. Ótimo trabalho, o Cruzeiro vem fazendo um Brasileirão acima do esperado, mesmo sem esses reforços. Já era um time já figurando na parte mais ali na metade de cima, 3-0 com muita autoridade, no final ali do segundo tempo poderia ter sido até mais, poderia ter conquistado uma goleada ainda maior em cima do Corinthians. Sobre o Corinthians eu já fiz um vídeo como torcedor descendo a lenha ali na diretoria e tudo mais, então não vou nem citar nem dos perdedores, dessa vez ele não está aqui. E continuando com a camisa desse aqui que eu tô vestindo, o Vasco da Gama, 5 jogos, Rafael Faiba como treinador, né, ele assumiu interinamente, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Deu um novo padrão, um salto para essa equipe que o Vasco precisava, depois da era curta do Álvaro Pacheco, que foi desastrosa. Rafael Paiva vem para dar esse sopro do Vasco que está fora da zona de rebaixamento. Vitórias gigantes contra o Inter fora de casa, na volta do Beira-Rio, dos jogos, a partida lá. O Vasco fez 2-1, o Adson muito bem, conquistou um grande resultado e um Vasco que vem crescendo. E agora tem um jogo contra o Corinthians no meio de semana, é um confronto direto. E lembrando que o Vasco não vence o Corinthians há muitos e muitos anos, talvez seja, pensando assim, em grandes clubes, o tabu mais longo existente hoje na Série A. Eu não lembro de outro tão grande assim envolvendo confronto, seja clássico, seja interestadual. E o Vasco vai ter uma grande chance de quebrar isso, porque são times que vêm num momento completamente opostos. O Vasco crescendo sob o comando do Rafael Paiva e que dá uma esperança para o seu torcedor, né? Que quando aquela fase do Álvaro Pacheco já começava aquele clima de desespero de que não vai dar, e o trabalho dele vem começando muito bem. Vamos ver se vai se manter, se a diretoria vai continuar apostando nele e também possíveis reforços para o Vasco nessa janela de meio do ano. Se fala-se muito de Felipe Coutinho, que seria sensacional, daria um grande salto de qualidade do meio para frente. Continuando agora, falando da parte de cima mesmo da tabela, G4 ali, citar os últimos 2 times vencedores, iniciado pelo São Paulo, 2-0 em casa, ótima vitória contra o Bragantino, teve aquele momentozinho de instabilidade ali naquela semana, jogos contra o Corinthians, Vasco e Cuiabá, mas o time já voltou aos trilhos e o trabalho do Zubeldia é muito, mas muito bom. Mas vale a atenção, né? O Zubeldia está sendo especulado para ser o novo técnico do Equador e perder ele seria um desfalque muito grande para o São Paulo nesse momento. Logo quando o trabalho está crescendo, o time venceu e com isso chegou ao G4, passando o Bahia e se aproximando ainda mais dos líderes. Hoje o São Paulo está a 4 pontos do líder Flamengo e é um trabalho que vem crescendo. E perder o Zubeldia seria um golpe duro. Seria o segundo técnico que o São Paulo perde só nesse ano para a seleção. Já perdeu o Dorival para a seleção brasileira e agora falam-se que pode perder o Zubeldia para o Equador. O torcedor São Paulino vai ficar com trauma no futebol de seleções se continuar assim. E o Palmeiras, para fechar aqui o nosso ganhador, estava em dúvida de Palmeiras e Botafogo. Foram 2 ótimas vitórias. O Botafogo venceu com muita autoridade o Atlético Mineiro em casa,
mas eu escolhi o Palmeiras até pelo peso do jogo. O Bahia era o quarto colocado, era um confronto direto na parte de cima da tabela. Se o Palmeiras perde, ele seria ultrapassado pela equipe baiana e venceu. Mais ótima atuação do Estevão, e que moleque sensacional, que talento São Bento surgiu um puta de um golaço, que chupaço, como ele finaliza bem quando corta para dentro assim. Grande vitória do Palmeiras, muito importante na tabela e que agora está um ponto atrás do líder Flamengo. E já que eu falei sobre o Flamengo, iniciando a nossa lista de perdedores justamente com ele, justamente com o Flamengo. É aquele pontinho que você perde, você olha e pensa, espero que não faça falta no final. Que é o tipo de ponto que você não pode perder. Você enfrenta o Cuiabá que está brigando lá embaixo, jogando em casa, está lutado, um time empolgado em uma ótima fase. Esse jogo você tem que ganhar. O Flamengo empata. Parou muito também numa grande atuação do goleiro Walter, como eu queria ser imponente nesse momento. Que é sempre um bom goleiro, se conseguiu segurar as coisas com o Cuiabá. E é um pontinho que faz falta e o Flamengo agora vê a diferença diminuir novamente para o Botafogo e Palmeiras. Tá um pouco nisso, né? Uma rodada aumenta, uma rodada diminui. O Flamengo também não consegue desgarrar até para os desfalques, mas também continua se mantendo na liderança firme e forte. Continua sendo meu palpite para o brasileiro. O Tite pontos corridos é embaçado. Mas hoje o Flamengo, dessa vez, acaba entre os perdedores. Continuando a nossa lista de perdedores com o Internacional, até por todo o peso do jogo, né? Voltando ao Beira-Rio depois de tudo que aconteceu com o Rio Grande do Sul, tudo que aconteceu com o estádio, o peso dessa volta, estádio lotado, uma bela festa e faltou combinar com os jogadores, né? A derrota pro Vasco por 2-1. O Inter é uma equipe que não engrena no Brasileirão, muito irregular. É um autêntico time de meio de tabela, a verdade é essa. O Inter é um autêntico time de meio de tabela, o que é decepcionante até por tudo que investiu, pela expectativa que tinha sobre essa temporada. É uma equipe que às vezes consegue uma vitória e perde, quando acha que vai, não vai. É um time que não consegue jogar bem, um time bem travadão mesmo. E essa é uma derrota para o Vasco que não estava no script, né? Todo o peso que tinha isso torna ainda que dá um peso ainda maior para essa derrota, justamente tudo que envolvia fora do jogo. A gente sabe que as equipes gaúchas, principalmente interior, estão sofrendo bastante essa questão aí de mano de campo, etc, tudo que aconteceu. Mas mesmo assim, dá para se esperar um pouco mais dessa equipe do Inter. O trabalho do Cudê sofre críticas e merecidamente. Outra equipe perdedora é o Atlético Goianiense. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense depois de sair na frente e está na zona de rebaixamento agora. Putz, quando você está na zona, se você faz 1-0 em casa, amigo, tem que dar um jeito de segurar. Se vira, dá seus pulos. E o Atlético perdeu e não é um clube que. E a situação do Atlético Goianiense se preocupa um pouco, porque você vê outras equipes num viés mais de alta, tentando reagir. Por exemplo, o Vitória com o Carpini vem tentando reagir, conseguindo algumas vitórias. O Juventude vem com o Roger, o Cuiabá, depois que assumiu o Petit, reagiu, entrou na briga, né? O time estava lá embaixo no início, nas primeiras rodadas, e conseguiu até sair no rebaixamento. Tudo bem que você tem Grêmio, Corinthians e Fluminense ali sofrendo, mas o Atlético Goianiense hoje está junto com eles, né? Mais um viés de queda, de você não ver tanta esperança do que qualquer outra coisa. Então, uma derrota em casa, mas ela tá bem pesada para o Atlético Paranaense. E continuando, já que eu citei ele, o Grêmio, que mais uma vez dos perdedores aqui, pelo tamanho da derrota, né? Acho que se perde de 1-0 eu não colocaria, mas se tomar 3-0 de Juventude, é pesado. A atuação foi ruim, um 3-0 merecido e um confronto direto, né? Abriu o Juventude também com o rebaixamento. Olha, a situação no Grêmio está complicada. É um elenco que precisa claramente de reforços e eu não sei até que ponto esse trabalho do Renato Gaúcho vai sustentar. A gente sabe o tamanho que ele tem lá dentro e tudo mais, tudo que ele representa para o Grêmio, mas o Brasileirão do Grêmio até que é muito ruim. Sem contar que na última rodada a equipe chegou a ver 2-0 contra o Palmeiras e perdeu ainda, não conseguiu ganhar. E o que acaba dando um peso ainda maior. Porque se perde hoje para o Juventude, mas depois de ter vencido o Palmeiras, o, o efeito seria menor na tabela, até mesmo na moral. Mas você já deixou um resultado escapar contra uma equipe forte contra o Palmeiras, jogando em casa, né? No Centenário em Caxias. Agora toma uma lapada de 3 do Juventude, que é uma equipe ali do mesmo estado, com um investimento bem menor. É um golpe bastante duro para o Grêmio, né, nessa luta para tentar se recuperar no Brasileirão. E o último perdedor eu coloquei o Bahia. Poderia colocar outras opções, mas resolvi colocar o Bahia. Perder para o Palmeiras no Allianz não é nenhum não, resultado normal, em tese. Mas o Bahia, que vem muito forte em casa, faz ótimo brasileirão, o Bahia é quinto colocado agora, né? Mas eu coloco um perdedor, porque o Bahia vem em 2 rodadas seguidas fora de casa. Vindo na São Paulo, enfrentou São Paulo no Morumbi, enfrentou o Palmeiras no Allianz, 2 jogos diretos, e perdeu os dois, não conseguiu nem mesmo empatar. Acho que acabou sendo
Eu esperava um pouco mais, né? 2 jogos também para se afirmar ainda mais dentro da Série A e faltou isso Bahia. Eu acho que é um time que está fazendo um campeonato até acima do esperado, um bom trabalho hoje, Ceni, mas eu coloco o perdedor por isso. Teve 2 chances de se colocar ainda mais como candidato ao G4 e acabou perdendo esses 2 jogos fora de casa, tanto para São Paulo quanto para o Palmeiras, 2 confrontos diretos. Mas é um time que vem muito bem em casa, em compensação isso vem compensando bastante. Mas é isso, pessoal. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários, o espaço é livre para comentários, né, para você deixar aí também sua opinião. Muito obrigado por você que viu até o final. Peço mais uma vez para dar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os outros vídeos do canais, né, para os amigos, né? Ajudar quem está começando. Tchau, tchau e até a próxima.